Pai do Senhor, meus queridos irmãos, estamos com esta valiosa revista da nossa escola dominical, trazendo os valores do reino de Deus nesse trimestre. E hoje estaremos estudando a lição 10, que tem como título Nossa Segurança Vem de Deus. O texto áureo nos diz: E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas 12 e 15. Já a verdade prática, não podemos colocar nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Vamos tratar aqui de um assunto sério, considero sério porque fala acerca do dinheiro. O dinheiro em si não é nenhum mal, ele é neutro. Mas como se usa o dinheiro, ou que o coração do homem leva ao possuir dinheiro, as atitudes que advêm da consciência de ter dinheiro, de como usar o dinheiro, do uso do dinheiro, da visão que se tem do dinheiro, aí é que está a grande complicação, né? Mas nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte do Senhor Jesus. Esse sermão que vai do capítulo 5, 6 até o 7, é o assunto desse trimestre que está sendo de forma especial tratado para os corações de cada um dos nossos irmãos, para o coração dos professores, dos alunos, por que não dizer da igreja, né? Todos nós somos alunos e todos nós que fazemos o corpo de Cristo, o que dentro da realidade da igreja estamos desenvolvendo o trabalho do Senhor, quer liderando ou não liderando, como corpo nós somos eternos aprendizes, né? Alunos até o final da nossa existência. Bem, nós temos o primeiro ponto da nossa lição, que fala da riqueza do céu e a riqueza da terra, o contraste. Mas antes nós temos, na nossa introdução, uma expressão aqui citada na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6 e 17, quando fala de se colocar a esperança nos bens materiais. O texto diz assim, 1 Timóteo 6 e 17, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Aqui Paulo, escrevendo sua carta pastoral, faz esse alerta, como se desse um aviso aos que têm dinheiro, aos que são ricos, aos que detêm riquezas, que eles não ponham a esperança na incerteza das riquezas. Ou seja, qualquer riqueza, ela é incerta, humanamente falando. Outro texto que está na mesma carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, encontramos também uma citação muito rica do apóstolo Paulo. Ele diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. É interessante aqui que diz que a raiz de toda a sorte de males está no amor ao dinheiro. Amar ao dinheiro, vamos ver dentro do assunto da lição, pode ser e é altamente prejudicial para a vida do ser humano. A riqueza do céu e a riqueza da terra, essas duas coisas não podem andar junto, né? Se você tem riquezas na terra e coloca o seu coração nelas, com certeza você não vai acumular riquezas no céu. Se você acumula as riquezas nos céus, com certeza é porque o seu coração não está ligado a algum bem material que você tenha na terra. Não se pode ter os dois sentimentos coadunando, ou você tem um sentimento em detrimento do outro, para que possa, de fato, se definir acerca de onde está o seu coração. Aí diz aqui que é uma conciliação impossível você amar a Deus e
colocar os seus tesouros lá com ele, ou o seu tesouro lá com ele, e ao mesmo tempo amar o dinheiro, amar o mundo e as riquezas. Temos um ponto muito interessante, um texto interessante que poderemos ler também na sequência aqui, que está na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Nós temos três coisas aqui: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E essa última expressão, soberba da vida, tem muito a ver com a questão do homem que coloca o seu coração nas riquezas. Geralmente ele é uma pessoa soberba, arrogante, prepotente, se sente autossuficiente, mesmo que ninguém seja autossuficiente. Jesus certa vez disse que, no capítulo 15 de João, versículo 5, que sem mim nada podeis fazer. É interessante que o mundo trabalha com essa questão do dinheiro, do amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro, como já citamos aqui, é a raiz para toda a sorte de males. Tudo que o amor ao dinheiro produz é negativo, é maléfico, traz tristeza, traz guerra, traz turbulência. Tudo que você pensar de negativo advém do amor ao dinheiro. Jesus foi tentado. Antes de iniciar o seu ministério, ele foi tentado pelo diabo em 3 momentos diferentes. E nós encontramos um texto que fala dessa tentação de Jesus, que está em Mateus 4 e 9, quando diz que ali o diabo tentou Jesus e ofereceu a ele os reinos deste mundo. Jesus foi tentado acerca da alimentação, o diabo pedindo que ele transformasse as pedras em pão. Ele foi tentado acerca de pular de um passo elevado, porque estava escrito que os anjos viriam acolher desta queda. E também Jesus foi tentado acerca dos reinos deste mundo que o diabo oferece, e dentro desta visão está também o poder, o dinheiro, o amor ao dinheiro. E Jesus rebateu todas as tentações dizendo: está escrito. Ele usou a palavra que é a base para a nossa fé, para a nossa segurança. E é interessante que dentro desta realidade nós percebemos que o dinheiro em si, ele pode trazer muitos malefícios quando não é usado corretamente. Tesouros da terra e tesouros do céu. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro, porque eles davam ênfase ao dinheiro e via na riqueza como uma amostra da aprovação divina, ou seja, se tem dinheiro é porque Deus está abençoando, Deus está aprovando a conduta. Nem sempre é assim. Há pessoas que prosperam, mas a sua prosperidade não é uma prosperidade que podemos dizer honesta, ou mesmo que prospera honestamente, mas coloca na sua prosperidade a sua segurança. Como já falamos anteriormente, todo o dinheiro ele é transitório, toda a fortuna, todos os bens são transitórios. Nós temos que entender que aqui na terra, o que temos dentro do texto pode ser destruído pela traça, né? Pode ser destruído pela ferrugem e pode ser roubado pelos ladrões. Nenhum bem está totalmente seguro. Nenhum bem terreno está totalmente seguro. Então não podemos colocar o nosso coração, a nossa alma, o nosso interior nas coisas que estão daqui, principalmente o dinheiro. Jó certa vez disse, lá no livro de Jó 1:21, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Isso é uma prova de que ninguém leva dinheiro consigo. Até a roupa que se coloca no morto, ele não tem condições mais de trocá-la, né? Então, quando ele diz nu vim, nu voltarei, é porque eu não trouxe nada, e nada vou levar quando partir, inclusive o dinheiro, né?
E muitas pessoas que têm dinheiro, têm fortunas, eles vão embora e o dinheiro fica aí para os filhos, para as famílias, às vezes gerando muito transtornos e brigas judiciais, como isso é muito comum na vida, que hoje nós podemos focar, né, no mundo, as histórias que vemos e os conflitos que há, os problemas que há no seio das grandes famílias, e principalmente as mais afortunadas. O que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Jesus, em momento algum, estava condenando o dinheiro. Como eu disse logo no início da minha fala, o dinheiro é neutro. Mas não há neutralidade de quem controla o dinheiro. Ou você vai estar com o coração voltado para Deus, ou você não vai estar com esse coração direcionado pelas coisas que Deus estabeleceu como padrão e vai ser levado pelo seu próprio coração, pelos seus próprios desejos. A Bíblia fala de homens que tinham riquezas. Abraão tinha riquezas, tinha gado, tinha prata, tinha ouro, né? Dentro da lição fala sobre isso, Gênesis 14, 18 a 20, 24 e 1. Isaac também, o filho de Abraão, era um homem rico que adquiriu riquezas de forma honesta, né? Conforme 26, 12, 13 de Gênesis. Jacó também, o filho de Isaac. Então aqui nós temos os três patriarcas. Em Gênesis 30 a 43 também era um homem rico. Salomão também era rico, filho de Davi, conforme 2 Crônicas 1 e 12. Ou seja, Jesus deu aula de cuidado acerca do dinheiro. Jesus falou acerca do dinheiro, e nós vamos ver daqui a pouco um pouco sobre isso, sobre o que Jesus via, o que ele entendia acerca do dinheiro. Mas nós temos um texto em Mateus 6 e 12, quando Jesus fala acerca da multiplicação dos pães, né? Nós temos Jesus falando acerca de recolher o que sobrou. Ele pede para recolher o que sobrou, quando ele multiplicou. E esse recolher é porque ele estava dizendo que nada pode ser desperdiçado, né? Porque a nossa vida tem que ser dentro de uma visão de mordomia. Tudo que temos, tudo que possuímos é dádiva de Deus. E nós somos simplesmente mordomos para administrarmos aquilo que Ele nos dá. A nosso corpo, a nossa saúde, né? Administrar a nossa família, administrar o dinheiro que temos, administrar os dons que recebemos. Então, todas as dádivas de Deus e presentes de Deus devem ser administrados numa visão bíblica, numa visão espiritual e numa visão de fé. Porque a Bíblia diz que tudo que você faz que não for por fé é pecado, pode ser pecado. Então, nós somos mordomos, nós devemos exercer nossa mordomia em tudo que recebemos do Senhor, inclusive no dinheiro que nós recebemos através do nosso trabalho, como diz a expressão do suor do nosso rosto, né? Precisamos ver como os crentes do primeiro século, como está em Atos dos Apóstolos, que eles não colocavam o seu coração nem sua alma nas coisas comuns da vida, mas eles repartiam, isso está em Atos 4 e 32, eles repartiam o que tinham com os seus irmãos, com o próximo. O segundo ponto da lição fala da idolatria ao dinheiro. Tudo que você transforma em ídolo é negativo. Você não pode idolatrar nada, porque a idolatria é o oposto da adoração a Deus, do reconhecimento da soberania de Deus, de saber que você depende de Deus. Então, a idolatria é você colocar no ídolo que não é Deus, ou fazer de algum ídolo, colocando nele a sua confiança. A nossa confiança deve estar inteiramente colocada em Deus. E nós entendemos que nós, como igreja, e quando formos levados à presença do Senhor e as nossas obras forem julgadas, isso está lá em 1 Coríntios 3 e 15, as nossas obras
feitas como cristãos, elas passarão pelo fogo do Senhor. É claro que o fogo aqui é simbólico. E é claro que esse julgamento não é um julgamento de pecado, é julgamento de obras. E nas obras está o quê? Aquilo que nós fazemos com o que temos, aquilo que nós realizamos durante a nossa vida como cristão, aquilo que empreendemos para o reino. E aqui diz que as nossas obras passarão pelo fogo e muitas dessas obras não subsistirão porque foram feitas de forma negativas, não é? Inclusive como usamos o dinheiro, né? A Bíblia fala da idolatria a Mamon. Servir a Deus ou a Mamon? Servir a Deus ou a riqueza? E está certo, dentro do texto, está colocado dentro do texto que se você não pode servir a dois senhores, porque vai agradar um e desagradar o outro. Ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. Já partindo para o final do segundo tópico, nós temos em terceiro subponto a riqueza condenada por Cristo. Aí nós vamos falar aquilo que anunciamos há pouco. Jesus e o dinheiro. 21 das 49 parábolas de Jesus estão relacionadas ao dinheiro. Cerca de 20% do Sermão do Monte, que é o tema desta lição, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, 20% do Sermão do Monte é acerca do dinheiro. Mencionado em assuntos, diferenciados, mas que tem a ver com a questão financeira. Jesus falou sobre dinheiro cerca de 80 vezes dentro dos 3 anos de ministério de Jesus, ou 3 anos e meio, 80 vezes ele mencionou dinheiro. Então, se ele deu tanta ênfase à questão do dinheiro, ele quer nos ensinar muita coisa com isso, né? Então, eu elenquei aqui alguns pontos e eu coloquei 7 coisas que Jesus fala sobre o dinheiro. É claro que vai aparecer na tela aí o texto para você, professor, você aluno, você que gosta de estudar a palavra de Deus, poder ler aí na sua casa, né? Primeiro, Jesus falou sobre fazer orçamentos e todo orçamento envolve dinheiro, né? Isso está em Lucas 14, do 28 ao 30. Jesus falou que devemos ser honestos, Mateus 22, 21. E honestidade aqui, nesse contexto, tem a ver com a questão de como usar recursos financeiros. Jesus falou do dever de ajudar os pobres e necessitados, Mateus 5, 42, Mateus 6 e 2, Atos 20 e 35. Usar no sentido, aqui, usar o que você tem como recurso financeiro para assistir aqueles que estão passando por necessidades aos pobres. Jesus também falou que o nosso coração deve estar onde está o nosso tesouro, ou o nosso tesouro leva-nos a reter os sentimentos do nosso coração ligado a ele. Está em Mateus 6, 21, Lucas 12 e 21. Inclusive, Lucas 12 e 21 está dentro da lição, no terceiro tópico, quando fala do rico insensato. Jesus também falou que não devemos confiar no dinheiro. Mateus 10, 9 e 10. Em sexto lugar, Jesus falou para não ficarmos ansiosos por questões que envolvem dinheiro, questões financeiras. Mateus 6, 31 e 33. E em sétimo lugar, Jesus falou que o dinheiro é um teste. Viu? Se você é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Então aqui nós temos um teste. Lucas 16, 10 e 11. Eu trouxe essas observações sobre Jesus e dinheiro porque vai servir como subsídio para você como professor, para você como aluno, para você que é um estudante da palavra de Deus. Diante disso, nós vamos para o terceiro e último ponto desta 10ª lição, que tem como título Vivendo a Quietude Espiritual em Deus. O oposto de quietude é inquietude, é ansiedade.
Nós temos aqui os males advindo das preocupações. Nós devemos estar alerta acerca disto. As preocupações demasiadas sobre o futuro e com a nossa subsistência pode comprometer a nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. E aqui na lição tem ainda essa colocação que eu grifei. A preocupação demasiada com o futuro revela falta de confiança em Deus. E eu aqui vou falar de 3 excessos. Esse é um dos excessos, mas eu vou falar de 3 excessos. Excesso sobre o passado. Se preocupar muito com o passado gera depressão. E há um texto que eu iria citar para vocês sobre isso. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo as coisas que para trás ficam, passado, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, esse texto nos diz que não devemos estar atrelado ao passado. Devemos lembrar das coisas passadas. A história existe para isso, a história conta o passado, né? Mas não podemos estar ligados ao passado porque isso é um excesso, e esse excesso de passado gera depressão. O segundo excesso que devemos evitar, trazendo o texto à luz da Bíblia para nos alicerçar, é o excesso de presente. E o excesso de presente gera estresse. Essa palavra estresse é uma palavra inglesa, mas que hoje já está aportuguesada, né? João 16:33, Jesus diz: tenho dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, esteja animado, esteja firme, porque eu venci o mundo. Então o Senhor nos traz essa expressão gloriosa, tremenda, de que não podemos estar aflitos, mas ter paz nele, ter confiança nele. Então no presente, essa palavra sempre vai nos acordar. Então, porque o excesso de presente gera estresse. E acerca do futuro, o excesso de futuro gera ansiedade, que dentro da lição nos traz essa visão. Quando se preocupa muito com o futuro, com as coisas que vão acontecer, gera na pessoa essa preocupação demasiada, né? Aí temos um texto, Filipenses 4, 6 e 7, que diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Aí tem a continuação, que é o versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, acerca do futuro, e o excesso de futuro gera ansiedade, você tem que estar tranquilo, não inquieto, não preocupado com o dia de amanhã, porque, como diz Jesus no capítulo 6, né? Cada dia basta o seu mal. Então, nós entendemos que esses excessos são negativos, inclusive esse que a lição nos traz, que é a preocupação contra o futuro, que envolve dinheiro. Como eu vou fazer, como eu vou comprar, como eu vou adquirir, não é? E essas preocupações estão na mente de muita gente. Devemos viver sem inquietação. Jesus, quando fala no capítulo 6, ele faz referência às aves do céu. E às vezes, quando eu vejo um passarinho logo cedo, quando acordo, às vezes perto da minha casa tem uma árvore, que tem uns passarinhos que chegam, eu lembro do que Jesus falou. Eles acordam, eles não batem ponto, eles não vão para um trabalho, eles saem, conseguem alimento, traz para os seus filhotezinhos, para os seus pintainhos, né? Ou seja, eles não têm preocupação, porque Deus cuida dele. No mesmo texto, o Senhor fala dos lírios, uma flor tão bonita, né? Que ela nasce e logo à tarde ela murcha. Olha, Deus faz uma obra de arte, que é uma flor tão bela, e Deus faz com que ela viva pouco tempo. Ora, se Deus se preocupa com a flor, se Deus se preocupa com a ave, quanto mais nós que somos coroa da sua criação.
Então Jesus faz referência dizendo que eles não ajuntam celeiro, mas o Pai os sustenta. Devemos ter essa certeza, essa convicção que Deus cuida de nós. Devemos viver sossegados em Deus, firmados nas suas promessas. Deus sempre vai cuidar dos seus. E finalizo trazendo um texto para vocês, que é o texto, repetindo esse texto, que é o texto de 1 Pedro 5 e 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O amor ao dinheiro traz muita desgraça, me permito lhe dizer esta palavra, né? Porque a palavra desgraça é o oposto de ter graça, de estar na graça, de viver na graça. O amor ao dinheiro traz muitas desgraças ao mundo, às pessoas e ao mundo. Mas o amor a Deus e a confiança em Deus e a esperança em Deus e a segurança naquele que pode e que controla todas as coisas, que faz diferença. Que possamos aprender de que o dinheiro ele é neutro. O dinheiro é bom, é necessário, devemos usá-lo. Mas alguém já disse para mim uma vez, eu memorizei essa frase: dinheiro só é bom para quê? Para pagar e passar troco. Você não pode amar o dinheiro. Ele traz benefícios para a sua vida, principalmente quando ele é ganho honestamente. Devemos ganhar o nosso dinheiro honestamente e usá-lo de forma honesta diante de Deus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos aprender com esta rica lição de que o dinheiro é necessário, mas o primordial é amarmos a Deus sobre todas as coisas e colocarmos toda a nossa confiança nele. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto do Pai das luzes, e neste Pai da luz, que é o nosso Deus, não há mudança, não há variação. Ele sempre vai suprir as nossas necessidades. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.